conjuntura política é nós tentar entender o que está acontecendo na correlação de forças entre as classes que atuam na sociedade brasileira. Para entender essa correlação de forças, há muitos métodos. E cada um de nós que está aqui, e outros que andamos a nível nacional, nós, ao analisarmos a situação no Brasil, cada um enxerga de um ângulo diferente. Tá? Quem está dentro da fábrica enxerga de um jeito, quem está no assentamento enxerga de outro jeito. Quem está na luta das mulheres enxerga de outro jeito, a juventude enxerga de outro jeito. Mas a realidade é uma só. Então, toda análise de conjuntura tem que ser coletiva, porque cada um vai fazer a sua leitura e, no somatório, nós vamos ter então os elementos que formariam uma síntese mais próxima possível da realidade. Vários períodos de crise estrutural que representaram saídas históricas que mudaram os rumos da nossa sociedade. Nós tivemos uma grande crise na década de 60. A saída da crise foi uma ditadura militar durante 20 anos. Depois, na década de 80, vivemos outra crise grave. Foi a chamada década perdida. Daí alguns de vocês já participaram. Na década de 80, a classe trabalhadora conseguiu se reorganizar, fundou o PT, o MST, os partidos políticos, CUT. E a saída da crise foi a derrubada da ditadura militar. Mas nós não tivemos força para impor o projeto da classe trabalhadora. Derrubamos a ditadura militar, porém a burguesia se rearticulou e nos impôs 15 anos de neoliberalismo, que foi uma desgraça para o nosso povo, porque foi a liberdade total para o capital e agravou muitos problemas do povo. Nesse cenário, então, do agravamento dos problemas do povo e de uma derrota ideológica da classe trabalhadora, em 89, nós conseguimos, em 2002, eleger o governo Lula. No governo Lula, e os 2 primeiros anos da Dilma, olhando aqui para trás agora, eles implementaram um programa que foi importante para derrotar o neoliberalismo, que era a liberdade total do capital. E esse programa de governo nós chamamos agora de neodesenvolvimentismo, que se baseava numa aliança entre todas as classes. Era como se o Lula tivesse tido a capacidade de liderar, chamar num salão de curitibanos todas as representações de classe da sociedade brasileira, banqueiros, industriais, comerciantes, pequena burguesia, trabalhadores, pobres e miseráveis, todo mundo aqui, e entrasse num acordo. Esse acordo que se chamou neodesenvolvimentismo. Quando nós constituímos a frente lá em setembro, de fato, nós nos juntamos em torno daqueles 5 pontos, mas na hora de se posicionar na tática, havia ainda uma certa diferença na forma de se posicionar, porque algumas forças diziam a tática principal é fica Dilma, e outras forças diziam nós queremos fica Dilma e muda a política econômica. Tá? E ficava então um tensionamento nisso aí, que prejudicava para o foco da tática mesmo. Hoje eu digo
que esse tensionamento foi superado. E olha como são a luta de classe. Não foi superado nem porque uma força derrotou a outra dentro do debate dentro da frente. Foi superado, sabe por quê? Por dois fatos políticos da luta de classes na rua. Foi superado porque as mulheres e o movimento negro foram para a rua na bandeira Fora Cunha. E o Fora Cunha superou aquele negócio de impeachment ou não. Ou seja, mudou o foco. Porque a nossa tática era muito defensiva. Fica Dilma, não o golpe, a democracia. Tu está até defendendo, né? Agora quando tu diz, o filho da puta é aquele lá e é fora aquele, tu toma iniciativa. Então o Fora Cunha nos tirou dessa tensionamento. E quem que tirou isso? Não foi numa reunião da frente, que não passava o Fora Cunha comunitário. E aqui não se comentou, mas você já pratica. Na frente do Brasil Popular nós tiramos como método que não pode ter votação. Ou seja, para nenhuma força ser considerada derrotada. Todo mundo se cagando de medo de enfrentar o alvo. Quem é que está derrotando agora? A juventude de 14 a 17 anos tem 140 escolas ocupadas. Que é coisa melhor? Pronto, terminou essa bagunça de quem é os petistas e quem não é os petistas. Está lá a juventude de 14 a 17 anos ocupando. E nós do MST, em vez de nós ficar com inveja, nós temos organiza pessoal. Qual é o nosso papel agora? É junto e comida e leva para a piazada. Juntamos um caminhão de comida e vamos lá levar nas escolas. Aguentem firme aí. Vocês que agora na trincheira, né? Então, se houver uma revolução socialista e o papel dos assentados é só dar comida para os guerrilheiros, já está fazendo. O foco central é contra a política econômica. Esse retomou com força, porque eu acho que os nossos próprios aliados dentro do governo estão se dando conta que se nós não mudar a política econômica, o governo vai terminar mais rasta-fera do que foi o Collor, porque ela perde a base social a cada dia se manter essa política que tira os direitos dos trabalhadores. Pessoal, primeiro, a frente, ela é uma aliança. Ninguém precisa se vestibular para entrar na frente. Ao contrário, nós temos que, desde os nossos movimentos, nos somar. Por isso que ela se chama frente. É uma aliança. Ninguém precisa abandonar o seu que fazer com as suas ideias. Mas o que é necessário nós construir uma aliança, como vocês mesmos disseram? É para discutir um projeto para o país. Porque cada uma das nossas categorias separadas, seja o sem-terra, seja os metalúrgicos, seja os professores, tem a sua parte específica. E na categoria é muito difícil tu pautar o projeto para o Brasil. Porque o cara já se acostumou com o sindicato é para isso, o MST para a reforma agrária. Tá? E é muito difícil. Então a frente iria com uma missão principal ter essa aliança que permita você discutir o projeto do país. Por onde nós vamos começar o projeto? Por aqueles 5 pontos que eu te defesa do governo para não ter impeachment, ou seja, defesa da democracia, defesa dos direitos dos trabalhadores, defesa da Petrobras e depois avançar nas reformas necessárias. Reforma política, reforma tributária, reforma dos meios de comunicação, reforma agrária, reforma de mudança da política econômica e assim por diante. Faz parte da agitação e propaganda, faz parte desse informar o povo. Então, tudo que vocês puderem fazer ainda vai ser pouco. Faça o Brasil no Fato, distribua o jornal que você já tem, faça o boletim, faça programas de rádio. Nós íamos comentando na viagem de Florianópolis para cá. Vocês estão com um caminhão na mão lá em Florianópolis, que é a TV Floripa, e mirando em Tico-Tico. Pelo amor de Deus! Quem mora lá em Florianópolis, que dirige aquela TV, vocês têm que transformar aquela TV num canhão contra a burguesia. Potencializar mais.
Claro, potencializar mais, fazer programas, ser uns fóruns de debates, chamar gente de fora. Ou seja, a TV pode ser um... Lembre-se que o que salvou Chaves do golpe da direita foi uma pequena TV comunitária. Recomendando na viagem de Florianópolis para cá. Vocês estão com um canhão na mão lá em Florianópolis, que é a TV Floripa, e mirando em Tico-Tico. Pelo amor de Deus! Quem mora lá em Florianópolis, que dirige aquela TV, vocês têm que transformar aquela TV num canhão de TV Floripa, tem que ser a porta-voz da vanguarda agora. Contra o Cunha, contra a política econômica, pela reforma política, por tudo. É um canhão que vocês têm na mão. E tem que usar para conscientizar o nosso povo. Mas isso como exemplo das várias iniciativas que cada um pode ter. Bem, agradeço a atenção de todos. Também, é tanto assunto que a gente vai se perdendo. Como norma que nós adotamos em Belo Horizonte, para esses coletivos que vocês estão chamando de provisório, não precisa botar provisório, senão fica aquele negócio. Eu acho que a norma que nós discutimos lá em Belo Horizonte é a seguinte: é 2 pessoas, um homem e uma mulher, por movimento. Já são automaticamente membros das comissões regionais, das comissões municipais, da comissão do coletivo estadual e do coletivo nacional. Então a regra já está mais ou menos clara e precisa estimular dentro desses 2 por movimento, seja no município, seja na região e seja no estado. Muito obrigado pela atenção. Da fome, de pé famélicos da terra, da ideia chama já consome a crosta bruta que a sopera. Contai o mal pelo fundo, de pé de pé, não mais senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos nós os produtores. Bem unidos passamos nesta luta final, uma terra sejamos a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra-mãe livre comum, para não ter protestos vãos, para sair deste antro estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós